Chegando aí uma questão da banca AOCP, uma questão sobre pronome, uma questão do ano de 2019, que nós vamos acompanhar agora na tela. Assinale a alternativa correta em relação à palavra que destacada. Na frase, tem muita gente que implica com mentira. O que tem a função de conjunção subordinativa adverbial, retomando a palavra gente. Letra B. Se fosse tão ruim, estaria na lista das pedras que Moisés recebeu. O que é uma conjunção coordenativa com função de explicação. Letra C. No trecho, as lendas, narrativas fantásticas que serviram para educar ou entreter. O que é pronome relativo. E letra D. No excerto, é por isso que festejamos a chegada do ano novo com fogos de artifícios. O que é uma conjunção subordinativa e explicativa. E eu saltei a letra D, que eu vou ler agora. Quando ela disse que estava com saudade da Atlântida, o que é pronome relativo e completa o sentido do verbo disse. Então é uma questão teórica. Eu quero que você aí com calma, pause a sua tela, leia, coloque a sua memória para funcionar, veja se você ainda se lembra disso, depois você volte comigo, por favor. Vai lá. Uma das coisas que mais aparece em prova, dentro da cobrança de morfologia, não só de pronome, é a avaliação de qual é a classe gramatical a que pertence a palavra que. Então, como eu rotulei essa questão de pronome, eu não coloquei de morfologia, e algumas aí falam que é pronome, outras falam que é conjunção, eu quero te dizer o seguinte, a palavra que, ela pode ser aquilo que se classifica como um pronome relativo. E a palavra pronome, dentro dela nós temos o prefixo pró, que significa a favor de, tem pró e tem contra. E a palavra nome. E um dia você já deve ter estudado que substantivo é a palavra que dá nome aos seres. Então, o pronome relativo, o que é um pronome relativo? Quando, por exemplo, ele retoma um substantivo, isto é, um nome. Na maioria das vezes ele faz isso. Outras vezes ele pode também retomar um pronome, porque indiretamente esse pronome já retomou um nome. Tá. Então, o que eu quero dizer a esse respeito, né? Se eu falo assim, a casa que comprou fica na periferia. Se você tiver uma frase como essa, a casa que comprou fica na periferia, esse que tem como antecedente a palavra casa. A palavra casa está determinada pelo artigo A. Toda palavra em língua portuguesa determinada por artigo é um substantivo. Isto é, se a palavra aqui retoma um substantivo, isto aqui é o tal do pronome relativo. Isso é o tal do pronome relativo. É como se eu dissesse, a casa fica na periferia, comprou a casa. Então, para não repetir a palavra casa, usou-se o que. Olha na tela. A letra A diz assim, tem muita gente que implica. Olha, se antes do que tem a palavra gente, esse que não é uma conjunção. Vem aqui. Se antes do que tem a palavra gente, esse que está retomando um substantivo. Ele é um pronome relativo. Então, se você pensou em marcar a letra A, nada feito. Por exemplo, não sei quem era aquele que veio ontem aqui. Nesta frase, não sei quem era aquele que veio ontem aqui, eu tenho um que, cujo antecedente é a palavra aquele. A palavra aquele não é um substantivo.
Porque antes da palavra aquele, eu não posso colocar um artigo, eu não falo o aquele. Mas quando eu falo, observe aquele relógio naquela parede do fundo. Aquele relógio, estou apontando. Isto aqui é o que se chama um pronome demonstrativo. É aquele pronome que eu uso para apontar alguma coisa. Então, neste caso, esse que também é um pronome relativo. É como se eu dissesse, eu não sei quem era aquele. Aquele veio ontem aqui. Esse aquele pode substituir um substantivo. Eu não sei quem era o jovem que veio ontem. Aí o que indiretamente retoma jovem. Eu não sei quem era o rapaz que veio ontem. Esse que indiretamente retoma o rapaz. Então, a palavra que é pronome quando ela retomar nome ou pronome. Olha na tela. Olha a letra B de bola. Se fosse tão ruim, estaria na lista das pedras que Moisés recebeu. Antes desse que, eu tenho a lista das pedras. A lista. Lista é um substantivo. Então, o segundo que também é um pronome relativo. Então, se o segundo que é um pronome relativo, ele não é uma conjunção. E a letra B, vem aqui, também não é a resposta. Agora, meu amigo, a palavra que, ela pode ser, como vocês estão vendo aí, uma conjunção. Além de pronome relativo, ela pode ser uma conjunção. E aí, nós vamos ter, de um modo geral, um antecedente que é um verbo, porque a conjunção, ela liga duas orações, e oração é um enunciado que tem verbo, ou o antecedente pode ser um adjetivo. Mas o adjetivo está só entre um verbo e o outro verbo. Então, por exemplo, queremos que tudo funcione bem. Então, a partir do momento que eu falo, queremos que tudo funcione bem, esse que tem como antecedente o verbo querer. Isso não é um substantivo. Então, se eu não estou retomando um nome, isso não é um pronome. Eu tenho esse outro verbo aqui, ó. Esse que está ligando a oração que tem um verbo querer com a oração que tem um verbo funcionar. Então, isso é um elo entre as duas orações. Ok? Na tela, olha a letra C. As lendas, narrativas fantásticas que serviam, esse que retoma narrativas fantásticas. Então, ele é um pronome relativo e a resposta é a letra C de casa. Você acertou? Vem aqui. Caso você tenha marcado a letra C. Aqui, ó. É importante que você entenda isso. Nesta frase, é importante que você entenda isso. Você está vendo aqui um que. Antes do que, você tem a palavra importante, que não é verbo. O verbo é o verbo ser. Como aqui tem o verbo entender. Olha o período composto aqui de novo. Quando eu falo que um homem é importante, ou que um livro é importante, eu estou caracterizando o homem ou o livro. Então aqui é um verbo, mas aqui é um adjetivo. Então, na verdade, esse que também é uma conjunção integrante. Nós já marcamos a letra C. Olha na tela a letra D de dado. Na letra D está dizendo assim, quando ela disse que estava com saudades, antes desse que, tem o disse que é verbo. Então, isso não é um pronome relativo. Isso é uma conjunção. Olha a letra E. É por isso que festejamos. Antes desse que, nós temos um por isso. A conjunção explicativa não é só o que. Vem aqui. A conjunção explicativa é o por isso que. Eu estou doente, por isso eu não vou trabalhar. É o por isso que é a conjunção explicativa e não
o quê. Tá bom? É isso, meu amigo. Se você está estudando para concurso, e se você é aqui de Belo Horizonte, ou das adjacências, está se interessado, eu queria que você fosse ao nosso site, olha o endereço, e procurasse aí no www.ricardoerce.com.br o nosso curso que está no ar. E no momento da gravação desta aula, nós estamos gravando hoje, no dia 13 de maio, esse curso está com desconto promocional. Então, entra lá, é o curso para a Guarda Municipal de Belo Horizonte. Então, vem cá, você já está se preparando, você às vezes está fazendo um curso teórico, mas às vezes você não conhece a banca. Esse nosso curso é uma revisão por meio de questões da banca que vai fazer o concurso, que é a Fundação Guimarães Rosa, e eu separei questões de gramática e de texto de 2015 até 2018, tá? Que são as questões mais recentes. Então acesse lá www.ricardoerce.com.br.